Olá, bem-vindos a mais uma dica Top Solid. Hoje irei continuar a mostrar-vos como funcionam os movimentos de ligação. Na última dica, o que fiz foi mostrar-vos como aceder aos movimentos de ligação, como editá-los e como guardá-los. Hoje vou-vos mostrar mais acerca das funcionalidades existentes no quadro dos movimentos de ligação. Então, para acedermos ao quadro, vamos aos movimentos de ligação, editar aproximação. E surge-nos o quadro da edição dos movimentos de ligação. Como foi visto anteriormente, temos o ponto inicial de onde vem a ferramenta até ao ponto final do movimento de ligação, ou seja, o início da operação propriamente dita. Neste quadro, comecemos então por apresentar as funcionalidades possíveis no movimento. Aqui no início vemos o modo RTCP, que podemos ativar ou não no movimento. Este modo RTCP apenas existe caso a máquina o possua, ou seja, esta caixa apenas está disponível para seleção se a máquina possuir esse modo. Mais abaixo temos o avanço com que o movimento poderá ser feito, se é avanço rápido, de maquinagem, avanço máximo, ou avanço personalizado, ou ainda usando um fator em relação ao avanço de maquinagem programado na operação. Mais abaixo vemos os vários eixos que podemos controlar neste movimento. No quadro principal temos os 3 eixos lineares da máquina e mais abaixo temos os eixos rotativos e ou eixos colineares se existirem. Aqui neste menu desdobrável temos a possibilidade de definir qual o destino do movimento do eixo. Temos várias possibilidades. Podemos programar o eixo para ir para o ponto de troca de ferramenta, para o fim do movimento de ligação, para o valor máximo do eixo, valor mínimo. O NON não executa qualquer movimento, mas aqui já iremos mais tarde. Posso programar o meu eixo para ir para o valor inicial do movimento de ligação, ou ainda posso programar o meu eixo para ir ao ponto de segurança da operação. De qualquer forma, se mais tarde necessitarem de saber em mais pormenor o que é que cada uma destas opções permite fazer, basta selecionar o menu e pressionarem F1 para acederem à ajuda, onde vos explico em mais pormenor o que é que cada uma das opções permite fazer. Aqui nesta caixa permite-nos introduzir um valor numérico ou um parâmetro numérico ao qual irá ser somado ou subtraído ao destino do movimento do eixo. Aqui, nestas caixas de seleção, permite-me ativar esse próprio movimento ou não. Ou seja, se o movimento estiver aqui desativo na caixa, qualquer programação executada nos eixos não será tida em conta. Ou seja, para movimentar os eixos tem que ter aqui nesta caixa o respectivo eixo selecionado. Aqui mais em baixo vemos duas opções de sistemas de coordenadas que nos permitem visualizar os valores de destino dos eixos em relação ou ao sistema de coordenadas de máquina, à origem ou ao WCS. Aqui eu recomendo que ambos os sistemas de coordenadas estejam idênticos, ou seja, nesta definição o mais importante será o working frame, pois é o sistema de coordenadas que o pós-processador irá usar para gerar o movimento. Ou seja, neste caso, caso esta opção esteja ativa, iremos pós-processar os movimentos em relação ao sistema de coordenadas da origem. Nesta segunda opção, iremos gerar o movimento em relação ao plano de trabalho da operação. Mais abaixo podemos programar a posição dos eixos rotativos. Aqui não tenho a checkbox para ativar ou desativar o movimento. Essencialmente aqui ativamos o movimento ou não de acordo com a instrução que damos ao movimento. Neste caso, NON não vai produzir qualquer movimento, mas se introduzirmos aqui um valor numérico, vamos estar a comandar o eixo rotativo até à posição aqui definida. Mesma situação se refere aqui nos eixos lineares.
Ou seja, se pretender deslocar o meu eixo para um valor específico, em relação, neste caso, ao plano de trabalho ou em relação, por exemplo, à origem, defino o valor aqui. Ou seja, neste caso, o movimento em X irá para 100 mm em relação ao plano de trabalho, à origem do plano de trabalho. Mais uma vez, este movimento apenas será executado se esta caixa estiver ativa. Mais abaixo temos a barra que nos permite simular o movimento mais lentamente ou mais rápido, ou seja, à medida que vamos afinando os meus movimentos, ou seja, à medida que vou afinando os movimentos, posso acelerar ou desacelerar a simulação do movimento. Para além destes movimentos, podemos adicionar outro tipo de movimento usando, por exemplo, movimento a um ponto geométrico, movimento a um plano de segurança, movimento a um bloco de segurança. Podemos ainda forçar um ponto de troca de ferramenta. Aqui esta opção é idêntica à que foi usada já. Podemos adicionar um movimento relativo a um ponto já existente. Podemos também controlar diretamente eixos de máquina. E ainda podemos adicionar instruções com códigos M, código G, adicionar notas escritas para saírem posteriormente no pós-processado. Podemos adicionar instruções diretas de máquina, ou seja, no caso nós queremos inserir, por exemplo, código ISO diretamente no pós-processado, e adicionar também pontos de sincronização. Neste caso aqui, mais útil, por exemplo, em máquinas de torno-fresagem ou de vários canais. Dito isto, estas são as funções essenciais da janela de movimento de ligação. Vamos também observar o quadro de movimento de ligação, neste caso de retração da operação, que é, como vimos na última dica, idêntico ao movimento de aproximação, mas neste caso com uma particularidade, é que o movimento final do movimento de retração é ao ponto de troca de ferramenta. E neste caso é importante porque os movimentos definidos entre o ponto inicial e o ponto final apenas só serão tidos em conta caso haja movimento definido no ponto de troca de ferramenta. Ou seja, se eu criar um ponto de troca de ferramenta apenas com movimento em Z, ou seja, neste caso vou criar um novo movimento de troca de ferramenta sem qualquer instrução no eixo X, Y, B e C, e ativar este movimento, isto significa que qualquer movimento nos outros eixos entre o ponto inicial e final não vai ser tido em conta. Ou seja, neste caso apenas irei ter um movimento de retração no eixo determinado aqui na posição de troca de ferramenta. Dito isto, chego ao fim da explicação do painel dos movimentos de ligação. Na próxima dica irei explicar como automatizar o carregamento dos movimentos de ligação, criando regras. Por isso, não percam. Até à próxima.